Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá você que acabou de chegar para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar dessa planta que eu já venho mostrando há alguns dias no Facebook, né? Já fiz algumas perguntas também lá no Facebook, lá no Instagram a respeito dela. E hoje eu vou mostrá-la nesse vídeo. A planta, ela desenvolveu, né, essa rosa do deserto desenvolveu essas protuberâncias, né, desenvolveu essa anomalia e ficou cheia de caroços, né, você vai ver imagens aí mais próximas durante o vídeo. Ela ficou cheia de caroços que parecem verrugas, parecem nematóides, parece uma protuberância que apareceu em cada gema de brotação. E ela ficou assim, parecendo um pinheiro de Natal. Não vai mais para frente, ficou cheia desses carocinhos aqui que você consegue ver. E com isso, ela não desenvolve, não tem mais folhas, não tem mais flores, não tem mais brotação. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Vou mostrar para você o que aconteceu com essa planta, o que pode ter acontecido e ajudar você a evitar esse problema nas suas rosas do deserto. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Cido, sou especialista em botânica, especialista em agronomia. 3 vezes por semana eu venho aqui e compartilho meus conhecimentos técnicos e científicos com você a respeito de boas práticas de cultivo e manejo de rosa do deserto. E esse aqui é um desafio que você não encontra ninguém falando sobre isso aqui na internet brasileira. Apenas 2 pesquisas eu consegui encontrar no mundo, foram em outros países, em Taiwan e também na Indonésia. São pesquisas com problemas parecidos com isso aqui. Eu traduzi parte do material e vou compartilhar com você hoje o que eu aprendi e o que pode ser esse problema nas rosas do deserto. Bom, enquanto acontece o vídeo, você vai escutar os cachorros latindo, barulho do trânsito, da rua. Eu sempre falo isso aqui no vídeo porque isso é normal, eu estou em ambiente urbano e são barulhos que não tem como a gente controlar no nosso vídeo. Mas deixa eu falar para você e mostrar mais de perto essa planta, né? Enquanto você vai vendo essas imagens aí, eu vou explicando, né? Ela ficou assim, ó, com esses caroços. Em cada gema de brotação saiu esse caroço. Esse caroço, ele é duro, não é mole, tá? Eu vou mostrar a imagem daqui a pouco mais próxima. Esses caroços são, em resumo, um broto que saiu aí, um brotinho novo, e esse broto não teve capacidade de crescer. Ele ficou desse tamanho, a planta não conseguiu mais desenvolver folhagem, ficou com esses caroços em toda a sua extremidade, e isso atrapalhou o crescimento, o desenvolvimento e a floração da rosa do deserto. Bom, você já está vendo algumas imagens. Você está vendo agora a imagem mais próxima, mais aproximada de alguns desses caroços. Eu cortei, coloquei nessa superfície para você ver de perto como eles são. Eles não são materiais moles, ou materiais apodrecidos, ou adoecidos, ou que possuem algum verme aí dentro. Não, é material normal, como se fosse um pedaço do caule, um pedaço do caldex que eu cortei, uma parte saudável, uma parte normal da planta. Então está aí aberto para você ver como eles são por dentro, né? Foi esse material que a gente realizou algumas pesquisas. Eu tive conhecimento e cheguei até essas plantas visitando a casa de uma amiga nossa, uma senhora de 81 anos de idade, aqui da minha cidade de Juara. Ela pediu que eu fosse até a casa dela para ver essas rosas, e quando nós chegamos lá, nós nos deparamos com este cenário que você está vendo na imagem aí. São muitas rosas, vários pés de rosa do deserto que tiveram esse mesmo problema. O que de início surgiu em apenas um pé da rosa do deserto, começou passando para outras plantas e foi ficando dessa forma que você está vendo. De início, as pessoas acharam que fosse uma doença e que ela se propagava para outras plantas. E é por isso que nós viemos até aqui, para ver melhor a situação, para conhecer, para coletar uma amostra desse material e para enviar para pesquisas e para também observações para descobrir o que realmente aconteceu com essas rosas do deserto da Dona Rita, da cidade de Juara, no interior de Mato Grosso. Depois de conversar com alguns colegas da área da agronomia, com alguns pesquisadores da Embrapa, depois de trocar alguns e-mails, algumas ideias, enviar um pouco desse material por correio para ser observado e também observar o que nós gravamos em laboratório para que as pessoas pudessem observar, nós continuamos essas pesquisas e não encontramos nenhuma foto, nenhuma imagem, não encontramos nada relacionado a essa situação com rosa do deserto no Brasil. Mas foram os pesquisadores da Embrapa, com quem a gente manteve contato, que nos chamou a atenção, né, para um fator que acontece com
pessegueiros, macieiras, pereiras e também café, que é a brotação excessiva de gemas vegetativas. Eu sei que vai parecer um pouco técnico para você entender, falar, mas gema vegetativa, gema não é de ovo. Pois é, eu sei que eu estou falando para um público que é bem mais popular e por isso eu vou tentar ser o menos técnico possível, o mais popular para você poder me entender. Veja bem, a rosa do deserto, ela possui aquilo que nós chamamos de gema de brotação, que são esses sorrisos, né, que ficam ao longo do caule, onde quando você faz um enxerto ou você poda, ali brota um galho. E essas são as gemas de brotação, que podem ser também gemas floríferas. O galho que sai ali vai ter flores, né? Além de ter folhas, ele vai ter flores. Então, deixa eu explicar para você de uma forma técnica, vai ser bem pouquinho tempo para você entender essa estrutura da planta, para entender o que está acontecendo com essa rosa do deserto. Quando eu disse que no café, na macieira, na pereira, no pessegueiro, já existem pesquisas e observações dessa questão, essa anomalia. O que é uma anomalia? Eu vou mostrar para você entender que anomalia não é uma doença. Então, olha só, anomalia, o dicionário de língua portuguesa mostra duas definições. Primeiro é um estado ou qualidade do que é anômalo, anormalidade, irregularidade, e o segundo é qualquer irregularidade ou anormalidade de um corpo, objeto, fenômeno, estrutura, formação, etc. Ou seja, não é uma doença que está acontecendo com essa planta, é uma anomalia, uma anormalidade. Alguma coisa está saindo errado e fez com que ela tivesse essa reação anormal para essa rosa do deserto. Então agora entenda as gemas presentes na rosa do deserto para você entender qual é o problema. Existe a gema vegetativa, que é aquela que se desenvolve e forma ramos, folhas e outras estruturas sem formar flores. E é o que aconteceu aqui, gente, ó. Forma esse pequeno caroço, né, que você está vendo aí perto do meu dedo. Esse caroço não vai a lugar nenhum. Ele não tem folhas, ele não tem flores, frutos, nada. Ele apenas para ali, faz essa brotação em toda a planta e não vai a lugar nenhum, fica ali parado. O segundo tipo de gema que eu vou falar para você é a gema apical ou terminal, que se localiza no ápice do vegetal e tem como principal função gerar o crescimento vertical dos galhos e dos vegetais e das plantas. Essa gema apical, ela está aqui em cima, bem aqui na pontinha. Então, essa gema apical é que permite que esse galho continue crescendo. Esse galho continue e assim a planta continue desenvolvendo. É uma gema de brotação que está aqui e que tem todo o material que a planta precisa para continuar crescendo, soltando folhas, dando flores, frutos, vagens e assim vai por diante. A terceira gema que eu vou falar são as gemas laterais ou axilares, pois ficam nas axilas ou bifurcações da planta. São estruturas exclusivas dos caules. Essas gemas surgem, como seu próprio nome já diz, nas laterais dos caules. Essa gema, gente, que a gente está falando axilar ou lateral, é aquela gema de brotação que a gente vê aqui, ó, o sorrisão que eu sempre falo lá no enxerto, né? É uma carinha com um sorrisinho. Então aquela é a gema que nós estamos falando, essa gema lateral ou axilares. Essa gema, ela tem o potencial de soltar um broto, que vai crescer esse broto e nele vai ter a estrutura para floração para depois se transformar em vagem. Mas com essa planta aconteceu algo estranho. Se você pesquisar no Google, né, a brotação excessiva de galhos, de brotação excessiva de gemas vegetativas em café, você vai encontrar que existem muitas pesquisas, porque o café é uma cultura que gera muito lucro para os produtores. Então existem pesquisas, existem trabalhos sobre isso. Já a rosa do deserto é algo mais novo e não é algo que vai impactar na economia assim como o café. Por isso existem poucas pesquisas e eu encontrei duas pesquisas, uma em Taiwan e outra na Indonésia, que falam de plantas parecidas com essas. Eu cheguei a ver algumas imagens e as plantas ficaram muito parecidas com essas. Alguns pesquisadores daquela região, daqueles países de faculdades renomadas, desenvolveram pesquisas, né, com seus alunos, com os acadêmicos e levantaram os principais motivos para que a planta tivesse isso. E entre os motivos estão os que estão aqui comigo, ó, na tela do meu computador, eu vou mostrar para você. Os motivos que podem fazer com que uma rosa do deserto tenha isso aí. Mudança drástica e repentina de temperatura. Ou seja, hoje, agora, aqui na minha região está em torno de 30 graus, 32 graus. E daqui meia hora a temperatura está próxima a zero. Então, houve uma queda drástica e repentina.
Isso poderia fazer com que essa planta tivesse esse tipo de anomalia, esse tipo de anormalidade. Não é o que acontece na minha região, aqui nem fica frio. A segunda coisa seria deficiência em boro, na adubação de boro, também não é o que aconteceu nas plantas da Dona Rita. A exposição a herbicidas que provoquem a morte ou bloqueio temporário da gema apical do ramo, a quebra da dominância, como é chamado na botânica. Ou seja, a planta foi exposta a um herbicida, você foi passar veneno no quintal, nem passou perto, mas o sereninho que ficou no ar veio e matou a pontinha da planta, a estrutura daqui, né, que é a gema apical, aqui da ponta. Essa parte aqui morreu, ela não tem capacidade de se desenvolver mais. Então, o que a planta vai fazer? Vai forçar a sua estrutura, o seu organismo, a soltar outros brotos. E aí foi onde teve toda essa brotação. Mas esses brotos que vieram com a mesma característica, vieram com a gema apical morta. Ela não pôde ir para frente, né? Ela foi bloqueada, essa gema apical. Então, o que nós precisamos descobrir agora é se conseguimos desbloquear essa gema ou se ela de fato está morta, não vai para frente. Então, eu conversei com a Dona Rita, né? Perguntando para ela se alguma vez ela passou veneno no capim, ali no meio das rosas dela. O jardim é bem grande, tem bastante espaço para ervas daninhas e capim. Conversando com a Dona Rita, ela nos disse que houve sim 2 ocasiões em que ela passou o mata-mato, o herbicida, aquele para limpar o quintal ali pelo chão, mas com todo o cuidado do mundo para que não pegasse na rosa do deserto. Não pegou, mas o sereno, né, aquele que fica no ar, ele vai e chega até a rosa do deserto e acabou matando as pontas das suas plantas, fazendo com que elas ficassem dessa forma. Como não há uma deficiência, depois de análise de solo, da adubação do vaso dela, não há deficiência de boro, não houve uma queda repentina de temperatura, o único motivo que nos apontou através das pesquisas foi que essa planta teve sim contato com esse herbicida que acabou matando as pontas dela e fazendo com que ela não continuasse crescendo, desenvolvesse essa superbrotação que você está vendo, brotou em todas as gemas e fez com que a planta não fosse mais para frente. Nós fizemos pesquisas em laboratório, né, eu vou mostrar imagens para você desse material que nós analisamos, e percebemos que todos esses caroços, que todos esses galhos, que todos esses brotos que surgiram nessa planta, elas possuem a gema apical do ramo desse brotinho morta ou com bloqueio. Então ela não vai para frente, ela não vai crescer. Esses carocinhos vão continuar carocinhos, esses brotinhos vão ter 2 ou 3 folhinhas, mas ele não vai continuar crescendo para desenvolver essa rosa do deserto. Então tudo isso foi estudado, pesquisado, depois de várias análises, junto com vários pesquisadores da Embrapa, nós chegamos a essa conclusão a respeito dessa rosa do deserto que você está vendo aqui comigo. A solução que nós vamos agora estudar. Então, a primeira pesquisa foi o quê? Descobrir o que poderia ter ocasionado isso. Agora que nós já descobrimos, nós precisamos pesquisar o que nós vamos fazer para resolver esse problema. Como a gema apical, a gema aqui da pontinha, está morta, esse galho não vai desenvolver. As gemas desses brotinhos, olha, eu vou tirar um aqui para você ver, tentar mostrar o mais perto possível. Ó, a gema desse brotinho também apical também está morta, ele também não vai desenvolver. Essa planta vai ficar nisso aqui, ela está saudável, o caldex durinho, há uma adubação boa, o substrato é bom, o caule está bonito, saudável, mas a planta não vai ir para frente. A nossa sugestão que nós vamos fazer aqui nessa planta aqui, o que nós vamos fazer nela? Nós vamos podar, né, derrubar todos esses brotinhos, vamos podar ela o mais curto que puder, evitando esses galhos, principalmente que tiveram essa superbrotação, deixando essas estruturas mais centrais, né, que são as estruturas que parecem que ficaram, de certa forma, livre da ação desse herbicida, e assim nós vamos tentar uma nova brotação nessa rosa do deserto. Vai dar certo? Não vai dar certo? Não tem como a gente dizer hoje. É um material que a gente precisa continuar estudando, pesquisando e vendo os resultados que a gente vai alcançar. Mas calma aí.
Se você quer conhecer sobre rosa do deserto, entender da estrutura, entender como ter rosa do deserto bonita, saudável e principalmente, gente, não cometer erros como esse, que foi de passar veneno próximo e acabar chegando o veneno na rosa do deserto. Eu vou até mostrar aqui. Outra coisa que você quiser aprender é isso, gente, ó. Ter rosas do deserto assim, ó, bonitas, com potencial para florescer desde pequena. Tá vendo que é uma rosinha pequena, ó, saudável, bonita, já com esse potencial para floração. Olha o monte de flores que vem nessa rosinha, diferente porque é resultado de polinização. A gente tirou o pólen de duas rosas, colocou em uma outra e ela deu a vagem, nasceram as sementes e surgiu essa planta diferente, assim como você está vendo. Se você quer aprender tudo isso, eu tenho uma aula gratuita para você. Você não vai pagar nada. Uma aula gratuita, é só ir no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado, clicar no link, entra nessa aula, assiste a aula e você vai aprender a não cometer erros assim, o que você pode, o que você não pode, como aduba, como rega, quanto de sol ela deve receber e o que principal, o que você faz para a sua rosa pequenininha ficar cheia de flores como essa aqui. O link está na descrição, é uma aula gratuita de quase 1 hora que eu vou passar para você muito conteúdo bom para você cuidar melhor das suas rosas do deserto. Então, olha só, pessoal, foram quase 15 dias que a gente trabalhou com essa planta, analisando, estudando, enviando amostras para observar, para pesquisar e para chegar a essa conclusão que nós estamos chegando desse estudo. Provavelmente, eu vou acompanhar essa planta agora. Eu trouxe uma delas para minha casa, não misturei com as minhas, porque inicialmente a gente achava que fosse alguma espécie de praga ou doença que poderia passar para as demais. Está bem separada. E agora nós vamos cuidar dela, tentar desbloquear essa planta, tirar esse bloqueio que ficou nela causado por esse herbicida e fazer ela ter uma brotação, se tornar uma planta bonita novamente com potencial para floração. E você vai acompanhar tudo isso aqui no canal e provavelmente a partir de todas essa pesquisa, todo esse material, a gente produza um artigo científico que será publicado em revistas científicas aqui do Brasil para começar a ter no Brasil estudos a respeito da rosa do deserto, como a gente encontra em outros países e encontra muito pouco aqui no Brasil. Mas faz assim, ó, se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, você já fica esperando o próximo vídeo desse aqui, mas não fica esperando de qualquer jeito não, já clica no botão se inscreva, ative as notificações, porque assim quando eu postar o vídeo, você vai saber que tem vídeo novo no canal, vai saber que tem o vídeo continuação desse que nós estamos fazendo aqui, e o que é principal, vai saber como cuidar melhor das suas rosas do deserto. Deixa o joinha faz esse vídeo aqui chegar a outras pessoas que estão procurando ideias e vídeos sobre rosas do deserto, vai ajudar muita gente. Compartilha com seus amigos, com as suas amigas, porque isso nos ajuda a chegar a pessoas que não conhecem ainda o nosso canal e fazer com que os nossos vídeos cheguem a pessoas que precisam dessa ajuda também para ter rosas cada vez mais bonitas. Deixa o seu comentário. Você já tinha visto uma rosa assim? Já teve na sua casa algum problema assim? Acha que dá para resolver esse problema? Você acha que só cortando os galhos e esperando brotar, você acha que vai resolver esse problema, essa problemática toda? Você acha que ela ainda tem potencial para florescer, para sair brotos e dar flores novamente? Ou ela vai ficar igual esse pinheiro de Natal aí para sempre? O que você acha? Deixa lá nos comentários que eu vou responder você num vídeo muito em breve. Gente, ó, foi muito bom estar com você. Espere o próximo vídeo dessa série que eu vou trazer a continuidade assim que a gente tiver a primeira brotação, tiver o desenvolvimento dessa planta para você ver o que está acontecendo com ela. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.